Então, a todos, muito bom dia, Srs. Vereadores, os técnicos da Câmara, público presente e também quem nos acompanha através da página do município. Vamos então dar início à reunião ordinária da Câmara Municipal de dia 6 de abril. Srs. Vereadores, entrando no habitual período antes da ordem do dia, portanto, algumas informações para partilhar convosco, aquela que vem sendo habitual, não é? Infelizmente, nos últimos meses, mas que faço sempre questão de facultar, tem a ver com a situação Covid. Apesar da incidência cumulativa ter vindo a baixar de forma acentuada, ainda continuamos no risco máximo, portanto, em termos da classificação feita pela Proteção Civil. Portanto, é esse o ponto de situação de Estremoz e também penso que a nível distrital só temos neste momento um concelho no risco inferior ao risco extremamente elevado. Depois, mais informações. Eu acabei de vir agora com a senhora Vice-Presidente do RC3, onde a Câmara está no âmbito da comemoração do Dia da Atividade Física, portanto, uma parceria também com o RC3, envolvemos as escolas do primeiro ciclo, as de infância do público e do privado, e convidámos os meninos numa parceria e também com o nosso serviço de desporto para promover o convívio e a prática física para acelerarmos o dia. Também informar que tivemos, na semana passada, uma reunião, exemplo do que fizemos com os das escolas, uma reunião com os funcionários do Centro de Saúde que passaram para a nossa competência, para os quadros do município, a partir do dia 1/4. Tivemos a reunião na passada semana, também uma reunião também muito cordial e pronto, tivemos um primeiro contacto com os funcionários e esclarecemos as questões e iniciamos ali um novo ciclo. Também sobre esta questão de competências, eu pedi à Sra. Vice-Presidente fazer um ponto de situação em relação ao processo. Há alguma novidade que exista neste momento? Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os presentes na sala e cumprimento naturalmente quem nos está a assistir a esta transmissão a partir de casa. Relativamente às transferências de competências, a partir do dia 1 de abril, a Câmara Municipal passou a assumir as transferências de competências nas áreas da educação, da saúde e da ação social, sendo que relativamente à educação nós já tínhamos iniciado o processo logo em janeiro na parte dos investimentos e isto foi um processo faseado. Relativamente às outras duas áreas, da saúde e da ação social, passou a ser, formalizamos esta recepção das transferências de competências a 1 de abril. Relativamente à saúde, recebemos alguns funcionários, depois eu também vou assistentes operacionais do Centro de Saúde, mas depois, entretanto, também há um ponto na ordem de trabalhos que é o auto de transferência de competências para a saúde e aí poderei especificar melhor e até esclarecer-vos algumas dúvidas que possam ter relativamente ao documento. Em relação à ação social, como também já tinha sido dado conhecimento, porque até na última reunião de Câmara que tivemos, aprovámos aqui o protocolo de RESI e o acordo de cooperação de SAS. Aquilo que se fez foi no último dia do mês de março, no dia 31 de março, realizámos na Casa de Estremoz uma reunião de classe, em que esteve também presente o Sr. Diretor da Segurança Social, Débora, acompanhado da sua equipa. Foi uma reunião extraordinária com o objetivo de explicar a forma como se processa todas estas transferências de competências a nível da ação social. Foi uma reunião que teve grande adesão por parte da maioria dos nossos parceiros de classe, em que foram esclarecidas dúvidas relativamente a este processo e em que me parece que se sentiu aqui alguma tranquilidade por parte das pessoas, uma vez que os próprios protocolos com as entidades se mantêm e, portanto, está a decorrer tudo conforme a normalidade. Já agora aproveito também, não tem a ver com transferências de competências, mas aproveito também para fazer o balanço da Futurália, uma vez que também falámos aqui e como é do vosso conhecimento, estivemos presentes na Futurália de quarta a sábado, foi a primeira vez que Estremoz esteve neste evento, éramos o único concelho do distrito de Évora que estava ali representado. Foi um enorme gosto termos levado os trabalhos dos alunos das nossas escolas e também simultaneamente divulgar aqui o nosso concelho.
Penso que temos um balanço bastante positivo, correu bem. Desta vez não nos esquecemos de convidar os senhores vereadores. Penso que toda a gente recebeu o convite, apesar de, pelo menos enquanto eu lá estive, nenhum de vós nos visitou, mas de qualquer das formas penso que desta vez todos receberam o convite e pelo menos da nossa parte tiveram a oportunidade de poder visitar a Futurália. Quanto a mim, será um evento a repetir e a voltar a estar novamente. Tive também a oportunidade, porque fui convidada para estar presente numa mesa redonda em que se discutiu a sustentabilidade dos territórios, em que estavam presentes outros representantes, vereadores e representantes de outras câmaras municipais, quer do interior do país, quer da zona mais metropolitana, da zona de Lisboa. Foi um debate muito interessante em que se trocou ideias relativamente às questões de sustentabilidade, preocupações, e em que também considero que o facto de Estremoz estar lá também assinala a nossa presença neste tipo de coisas e divulga o nosso concelho. Muito obrigado, Vice-Presidente. Só mais duas informações, que há pouco era a primeira que devia ter proferido e me esqueci. Pronto, só para informar também, sobretudo para quem está em casa, que a reunião hoje não é no espaço, no Salão Nobre, porque o Salão Nobre está em manutenção, obras de conservação, e tivemos que fazer aqui a reunião e, pronto, e também agradecer e pedir pelo transtorno aos seus vereadores. Uma última informação que tenho para partilhar convosco. Na sequência da questão dos caminhos rurais e das dificuldades que existem, nós já fomos, portanto, já trocámos, portanto, correspondência com a Engenharia Militar e eu já pedi aos seus presidentes de junta, portanto, o levantamento de todas as estradas, os caminhos municipais que estão fora agora da obra que está a acontecer num ou outro caminho, todos os outros que estão para reparar, para que assim que tenha esse dossiê devidamente compilado, possa fazer uma reunião já para agilizar e para planear intervenções. Portanto, e da nossa parte, em termos de informações, para já, é o que temos para vos dizer. Deixo agora o normal espaço para os vereadores colocarem alguma questão que entendam por conveniente. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente e quem nos está a assistir através da rede social do município. Três apontamentos. Portanto, o primeiro é uma proposta, uma chamada de atenção, uma recomendação à Câmara Municipal, peço desculpa, e tem a ver com as obras que ali estão a decorrer no Recio Marquês de Pombal. Já está a ser colocado a vedação que vai delimitar a obra, contudo, tenho reparado, e várias pessoas já me chamaram a atenção, que naquelas chapas que estão, por exemplo, em frente ao Café Alentejano e em frente à Samor, obriga que as pessoas depois tenham que passar para o meio da estrada, uma vez que não foi ali, e acho que poderia ser ali salvaguardado uma pequena zona pedonal, de maneira que as pessoas, quando saem do passeio, portanto, paralela àquela vedação que está a delimitar a obra, não sei se me estou a fazer entender, mas paralela àquela vedação que está a fazer a obra, para que as pessoas, quando saem do passeio, ainda por cima os carros estão estacionados mesmo junto àquelas chapas, obriga literalmente as pessoas, principalmente aquelas de mobilidade mais condicionada e idosos, a passarem literalmente para o meio da estrada. Por exemplo, em frente ao Alentejano, a passadeira só está depois, um pouco mais à frente, ali em frente à farmácia, e parece-nos que seria importante salvaguardar ali uma passagem pedonal, e mesmo quando tiver toda aquela zona estiver completamente então vedada, portanto, salvaguardar uma zona pedonal, que acho que era fácil de fazer, com algumas grades ali paralelas, com o devido distanciamento, e assim evitávamos que as pessoas tivessem que passar para o meio da estrada. A segunda nota tem a ver, eu tinha pedido numa anterior reunião de Câmara um orçamento detalhado sobre as comemorações do centenário do Teatro Bernardino Ribeiro, ainda não chegou. Agradeço só que me façam chegar e aproveitava também para que incluíssem o orçamento e os custos que vão ter com os espetáculos da FIAP 2022, assim como da empresa de luz e som. Por último, só uma pequena nota, eu penso que a senhora Vice-Presidente há pouco estava-se a referir que foi a primeira vez que o município de Estremoz participou no Futurália, mas recordar ou sublinhar
que já anteriormente, por várias vezes até julgo eu, por exemplo, a Escola Secundária de Estremoz já lá participou na Futurália em algumas situações. Portanto, Estremoz esteve representado pela Escola Secundária, não pelo município, mas achei importante aqui sublinhar essa nota, deixar aqui essa nota, até, por exemplo, com os cursos de vinhos, o meu colega de bancada poderá depois confirmar-me isso, mas se a memória não me falha, portanto, a Escola Secundária esteve presente também na Futurália. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, Sr. Vereador, agradeço a questão que ele colocou em relação ao recio. Ponto, eu irei falar com a divisão e com a equipa lá de fiscalização e da obra para perceber se isto está ou não acautelado e faz-me sentido que, naturalmente, apesar de assim de cabeça saber que há ali ruas que vão ter só um sentido, portanto, não sei se isso vai ou não melhorar, mas eu vou partilhar isto com... Claro, não, sim, mas eu vou, e não sei também, pode acontecer que esteja previsto colocar algum tipo de vedação lá para correr, mas eu vou partilhar e agradeço a recomendação. Sobre o orçamento do teatro, peço desculpa, eu na altura dei logo espaço para o fazer, portanto desconheço, mas eu vou logo a seguir ir falar com a divisão para perceber, ou para enviarem, não é? Porque ele está feito, sabe-se, está projetado e planeado, temos a noção de qual é o orçamento detalhado. Sobre a FIAP, sim, não tem problema nenhum, aliás, desde sempre que estes contratos são publicados no portal Gov, eles irão ser publicitados, mas poderemos, isto é, de acesso ao público, não é? Todos os contratos da FIAP dos últimos 12, 14, 15, 16 anos são lá colocados, faz a pesquisa e irão ser colocados nos termos da lei. Ainda assim, claro, posso fazer chegar assim que tivermos esse apuramento feito, tal como o do orçamento, farei chegar sem nenhum problema. Não sei se há mais alguma questão, Srs. Vereadores. Então, não havendo mais nenhuma questão, entramos, se me permitem, no período da ordem do dia. Não é? Em relação ao o ponto 2, a ata da reunião anterior. Srs. Vereadores, há alguma questão que queiram colocar? Alguma alteração, alguma dúvida? Não havendo, então coloco à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada por unanimidade. Muito obrigado. O ponto 3 da ordem de trabalho tem a ver com a delegação de competências, é um ponto para conhecimento. Não sei se há alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar. Então, passamos para o ponto 4, tem a ver com transferência de competências para a CIMAC e eu pedia à Sra. Vereadora Vice-Presidente Sónia Caldeira para enquadrar o ponto, se me permitem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Este ponto é trazido aqui à reunião de Câmara na sequência de um mail que recebemos da CIMAC relativamente às transferências de competências intermunicipais. Ao longo do tempo, e inclusive no mandato anterior, portanto a partir de 2018-2019, foram sendo levadas às Assembleias Municipais as transferências de competências intermunicipais, porque é da competência das Assembleias Municipais decidir ou não se aceitam estas competências. Acontece que, segundo aquilo que nos informaram, uns municípios foram informando da decisão das Assembleias Municipais, outros municípios não deram conhecimento à CIMAC e aquilo que nos pedem é que neste momento em que finalmente temos a assunção de todas as transferências de competências, a Assembleia Municipal se pronuncie relativamente a todas as transferências de competências intermunicipais. E, portanto, o que vamos fazer é levar novamente este ponto à Assembleia Municipal para que a Assembleia Municipal delibere sobre as transferências de competências intermunicipais. É trazido aqui o ponto à reunião de Câmara para que a Câmara delibere levar o ponto à Assembleia. Não sei se têm alguma questão relativamente ao assunto, estou à disposição para esclarecimentos. Muito bom dia, Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, os funcionários da Câmara, quem assiste aqui à reunião de Câmara e quem nos acompanha também através das redes sociais. Muito bom dia a todos. Não é propriamente uma dúvida, mas gostaria de partilhar o seguinte. Da documentação remetida, verificou-se que no ano 2019 algumas destas competências foram sujeitas à aprovação da então Assembleia Municipal e, portanto, é um processo que não começa agora, no âmbito, pelo menos, de algumas competências setoriais, tenho noção disso, mas gostaria de referir o seguinte. As câmaras têm esta possibilidade de assumir uma série de competências
que parecem importantes no âmbito da proximidade e da realização, naturalmente, do interesse dos cidadãos e do Conselho. Mas aquilo que verifica é que existe aqui também uma vontade expressa, até porque assim tem que ser, no sentido de as competências que estão a ser assumidas pela Câmara serem também, no fundo, por sua vez, transferidas para a própria CIMAC. E, portanto, vejo aqui que há um leque de competências importantes que vão ser assumidas, e é essa a proposta, correto? Da documentação também referida, inclusivamente ao nível da promoção turística, até ao nível da justiça. Existe aqui um conjunto de competências que a Câmara Municipal pretende transferir para a CIMAC. A minha questão é assim, e se assim é, porque é que estamos a transferir tantas competências para a CIMAC? Porque temos dificuldade em assumir, face naturalmente aos constrangimentos e contingências de recursos humanos, recursos técnicos e outros, porque há maior vantagem, e a CIMAC também, enfim, já fez saber de que tem competências e condições, mais do que competências, condições, para, enfim, pegar nestas competências e fazer o melhor para o Conselho, ou seja, qual foi também aqui a fundamentação e a estratégia no sentido de um conjunto de competências vasto ser transferido para a CIMAC. No fundo, era esta a questão que eu queria deixar. Muito obrigada. Penso que há aqui uma confusão, Sra. Vereadora. Há competências que são competências do município e há competências que são competências intermunicipais. Eu recordo-me de termos falado recentemente nas transferências de competências para a educação que iriam ser delegadas na comunidade intermunicipal, nomeadamente a formação e os transportes. Aquilo que os diplomas prevêem é que há determinadas competências que são de âmbito mais geral e em que é possível os municípios desenvolverem um trabalho em conjunto, estas que possam ser desenvolvidas a nível intermunicipal. Portanto, as competências que aqui estamos a falar são exclusivamente essas competências, são aquelas que dizem respeito apenas ao âmbito intermunicipal e elas estão propostas nos diplomas. Os diferentes diplomas prevêem isso. Por exemplo, as transferências de competências para o turismo não passam para o âmbito das câmaras municipais, ficam a nível intermunicipal. É a CIM que tem a responsabilidade de fazer um projeto turístico neste caso para todos os concelhos do distrito de Évora. E é isso que é aprovado em sede da Assembleia Municipal. A Assembleia Municipal tem que se pronunciar relativamente ao assunto. Se nós entendêssemos, ou seja, nós não, a Assembleia Municipal entendesse que não estávamos, que não queria que fosse a CIM a tratar este tipo de competências, o Concelho de Estremoz ficaria isolado relativamente aos outros concelhos, porque aquilo que tem sido regra e que tem acontecido não só na CIM do Alentejo, nas CIMs do Alentejo, mas em todo o país, é que, uma vez que se prevêem, e justificadamente pelo facto de se ganhar escala a nível do trabalho destas competências, que elas possam ser desenvolvidas a nível mais regional do que a nível mais local. E, portanto, é destas que estamos a falar. A proposta resulta também daquilo que está nos próprios diplomas. Não sei se me fiz entender, mas o objetivo é esse. Portanto, é ganhar escala e é tratar assuntos que podem ser, que obviamente serão do interesse de todos os municípios e, portanto, faz mais sentido que sejam trabalhados em conjunto. Muito obrigado. Penso que está esclarecido. Senhora Presidente, mas queria referir também o seguinte. Há, por exemplo, aqui questões ao nível da Justiça e que vão também cruzar, por exemplo, com a proposta que apresentei no âmbito do Plano Municipal, em que se propunha também uma estratégia relativamente à violência doméstica e igualdade de género e que, por exemplo,
estas competências permitem ou vêm também aqui entruncar, digamos assim, as questões da reinserção social, que lembro-me na altura também aflorámos relativamente a jovens e adultos, no sentido de trabalhar com os agressores, e em que era importante também que a Câmara, por exemplo, utilizasse estas prerrogativas para cruzar precisamente com a elaboração desses planos, que têm muito a ver também com as competências que assumiu, mas que já tinha ao nível da ação social. E, portanto, apesar daquilo que me refere, parece-me importante também, de alguma forma, conseguirmos aproveitar aquilo que são a reorganização de competências para concretizar um pouco melhor a ação do município, naturalmente junto deste público-alvo. Entendo a explicação, enfim, se a Assembleia Municipal tem que se pronunciar sobre estas competências, também faria sentido que de alguma forma isto tivesse um efeito diverso, não é? Porque se é a competência da Assembleia pronunciar-se, quer ou não, essa pronúncia devia ter algum reflexo direto no Conselho e nas competências. Aquilo que diz, pois aceito, mas julgo que podíamos aproveitar também esta faculdade, nomeadamente ao nível desta competência muito concreta, para conseguir desenvolver um pouco mais célere, digamos assim, por exemplo, uma proposta que foi aqui aprovada por todos nós. Muito obrigada. Permita-me só dizer-lhe o seguinte. O facto destas transferências de competências estarem delegadas na comunidade intermunicipal não quer dizer que o município não tenha poder sobre o assunto e que não possa, de alguma forma... portanto, agora, o facto, se nós dissermos que não estamos... Nós, Assembleia Municipal, se a Assembleia Municipal, que obviamente é quem tem que se pronunciar, entender que esta competência não deve ser delegada na CIME, aquilo que poderá acontecer é que nós vamos ficar fechados sobre nós próprios e que este trabalho que está aqui, que pode ter uma ajuda de todos os conselhos e que todos podem contribuir com ideias, com formas de efetivar este trabalho, acabamos por ficar sozinhos. Portanto, a ideia é que nós possamos desenvolver este tipo de trabalho a nível local, mas também ter um respaldo a nível regional que nos dê outro tipo de apoio. Portanto, não ficarmos aqui um bocadinho isoladamente sós. A minha lógica e a forma como encaro estas transferências de competências tem a ver com isso. Agora, a proposta que a senhora vereadora apresentou relativamente às questões da reinserção social, do combate à violência doméstica, o facto de esta transferência de competências estar a nível intermunicipal não é impeditiva de podermos concretizar aqui, penso eu. Muito bem. Passou, vereador. Bom dia, Sr. Presidente, bom dia, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, ao público aqui presente, a todos aqueles que nos cheguem à distância. Em relação a este ponto, também seria importante dar aqui a nossa opinião. Nós aqui concordamos que este conjunto de competências, uma vez até que decorrem da lei, devem realmente passar para a CIMAC, porque aqui tratam-se de, com certeza, ou irão tratar-se de assuntos que serão regionais. Claro, e se forem vistos num todo, eu penso que todos poderemos ter a ganhar desse ponto de vista, não é? A nossa preocupação com a transferência de competências, já foi referida anteriormente, tem sempre a ver com o envelope financeiro, se é compatível ou não com as despesas que se vão ter. Mas neste aspecto em concreto, e percebo que de facto se virmos todo este contexto em conjunto, eu acho que pode ser benéfico para todos. Podemos falar de projetos regionais, se calhar até para acesso a fundos comunitários, suponho eu. Nesse aspecto eu penso que poderá ser mais importante. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Penso que estará esclarecido, então. Se me permitem, passaríamos então a votar o envio para a Assembleia deliberar sobre o assunto em questão. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Portanto, o ponto número 4 foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado. O ponto 5 da ordem de trabalhos tem a ver com a FIAP 2022 e, em concreto, com o protocolo a estabelecer entre o município de Estremoz e a ACOR, a Associação de Criadores de Ovinos da região de Estremoz, para a feira, não é? Para a questão da feira, no caso, a parte pecuária. Portanto, é o protocolo, as bases, é a mesma base que tem sido feito na última década, ou mais de uma década, portanto, define-se o valor, quais são as competências, quer da Câmara, quer da ACOR, no âmbito da exposição que se insere na FIAP. Portanto, alguma questão que queiram colocar, Srs. Vereadores? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, apenas aqui sublinhar, e acho que não foi feito anteriormente, mas é importante que a Câmara Municipal reconheça o trabalho que a ACOR tem feito ao longo destes últimos anos na FIAP e que muito tem valorizado a parte pecuária, a parte da exposição pecuária, os concursos até de âmbito nacional que conseguiram capitalizar para a nossa FIAP e que era importante aqui nós todos, e acho que o Sr. Presidente comunga também dessa opinião, nós todos aqui sublinhamos o excelente papel que a ACOR tem feito na dinamização não só daquilo que a nossa região tem para oferecer, não só concretamente em Estremoz, mas todo o Alentejo, conseguindo até, do ponto de vista nacional, ganhar algum destaque face até a outras feiras do género que ocorrem pelo país. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Claramente comungo da mesma opinião. Tem sido um trabalho de excelência. Posso partilhar convosco, ainda que não seja conhecido publicamente, que o programa que já me foi dado a conhecer em termos da pecuária é muito interessante, muito rico e denso em atividades, exposições, concursos. Também posso dizer que houve preocupação no primeiro momento, quando preparámos esta FIAP e reunimos com a ACOR e com a doutora Ana Cid, partilharam um pouco também a preocupação de quererem um pouco mais espaço e conseguiu-se, de uma forma mais um pouco espaço para a feira e o futuro penso que caminhará também por aí, porque tentamos arranjar formas ainda, dada a procura que existe em função do trabalho que é feito, o espaço para a FIAP em termos de exposição e de gado já é de facto reduzido para a procura que nós temos em função da mais-valia que tem sido e da procura que tem existido. Então, não havendo mais nenhuma questão, Srs. Vereadores, passaremos à votação do ponto número 5, o protocolo entre o município e a ACOR. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado. O ponto 6 tem a ver com transferência de competências no domínio da saúde e eu passaria à Sra. Vice-Presidente Sónia Caldeira, se não se importasse, a palavra para enquadrar o ponto. Então, relativamente às transferências de competências para a saúde, foi enviada pela ARS Alentejo uma proposta de autotransferência de competências. Este auto de transferência de competências era para ter sido assinado em Montemoro Novo na sexta-feira passada, mas, entretanto, alguns municípios não estavam ainda em condições de poder assinar o auto de transferência e, portanto, a senhora diretora da ARS, a professora Filomena Mendes, contactou-nos, dando-nos conhecimento que o auto terá que ser assinado num outro momento. Aquilo que é possível e que está neste documento, que tem a ver com as transferências de competências para a saúde, prende-se com no fundo é um documento que tem um registro de tudo aquilo que vai ser a competência, vai passar para a competência do município, tanto naquilo que diz respeito às questões do edificado, como naquilo que diz respeito às questões das despesas que o município terá que pagar e ainda relativamente aos encargos com os funcionários que passaram para a alçada do município. O objetivo é ter um documento formal que seja assinado por todos os municípios e que formalize esta transferência de competências para a saúde. Muito obrigado, Sr. Vereadores. Não sei se há alguma questão que queiram colocar. Faz favor. Obrigado. Em relação a este ponto, e mais uma vez reforçar aquilo que nós dissemos anteriormente, que é a necessidade do envelope financeiro, aquilo que virá da Administração Central, realmente poder dar resposta aos problemas que haverá na área da saúde. Eu chamo a atenção pela análise que nós fizemos, por exemplo, em relação, isto é um exemplo concreto, em relação ao edifício do Centro de Saúde de Estremoz, que eu penso que é de 1983, se eu vi bem. Portanto, penso que a verba que está prevista é à volta de 50 mil euros, pelas contas que eu fiz. Parece-nos pouco, um edifício realmente com aquela idade e com os problemas que não sabemos se tem, problemas estruturais ou não, e isso preocupa-nos um pouco. Também em termos de vigilância, se nós vimos bem, portanto, o Centro de Saúde tem tido sempre vigilância, eu penso que isso também é uma transferência, e corrijam-me se eu não estiver correto, também para o município, e pelo que vimos a verba, que lá está, penso que é zero, portanto, não sei se nós vimos bem, não vimos bem, portanto, era também colocar essa questão, se a vigilância realmente passa também para o município, e de facto um quadro que nós temos no anexo 7,
aparece lá valor total 0 euros em termos de vigilância e em termos de segurança, também questionar realmente o que é que vai acontecer em relação à vigilância e à segurança. Depois também ficámos preocupados com o parque automóvel, pelo que nós vimos também, penso que há 2 viaturas que passam também para o município, uma de 1991, outra de 2008, não sei se estão em boas condições ou não. Daí, mais uma vez, estes exemplos concretos para reforçar a necessidade do município obviamente, estar vigilante. Sabemos que realmente o envelope financeiro que virá, que é uma preocupação de todos nós, e como sabemos, há muitos autarcas que têm vindo a manifestar publicamente essa preocupação, se de facto dará resposta ou não. Porque a transferência de competências, eu acho pessoalmente que faz sentido, os municípios estão mais próximos, de facto, dos problemas, das situações, mas depois a verba financeira tem que ser compatível e isso é algo que nos preocupa. Obrigado. É verdade, a transferência de competências, aquilo que permite é efetivamente uma proximidade diferente daquela que existia anteriormente e a possibilidade de conseguirmos resolver problemas de forma mais célere sempre que eles possam surgir. Relativamente aqui à questão do edificado e concretamente do Centro de Saúde de Estremoz, nós tivemos a preocupação de pedirmos, antes ainda de recebermos as transferências, a uma equipa do município que se deslocasse com o objetivo, ao Centro de Saúde, com o objetivo de verificar se realmente haviam ali problemas estruturantes que pudessem ser motivo de preocupação e que em reunião depois de acompanhamento, porque tivemos essa reunião de acompanhamento não só com a ARS, mas também com a ACES, pudéssemos ali manifestar a nossa preocupação. Efetivamente existem problemas, porque o edifício obviamente é antigo, mas não temos ali nenhum problema estruturante que nos possa preocupar assim em demasia. É claro que existem pequenas obras que precisam de ser realizadas, existe inclusivamente por parte dos responsáveis do Centro de Saúde o pedido para que possam ali ser realizadas algumas pequenas obras também para que o funcionamento do Centro de Saúde possa ser melhorado, mas não há assim nada de grandes preocupações, como por exemplo relativamente à questão da Escola Básica Sebastião da Gama, que se viu logo que realmente havia ali uma preocupação, uma questão que era bem mais complexa e que ficou da alçada da Direção Regional de Educação. Portanto, os valores são os que são feitos com base no levantamento que a própria Administração Regional de Saúde fez ao longo dos três últimos meses, de janeiro, fevereiro e março, portanto são valores atualizados. Às vezes eu falo aqui nos mapas que o município recebeu em 2019, com os valores das transferências de competências para cada uma das áreas. Este valor aqui já não é o mesmo que está naquele mapa de 2019, já foi atualizado, portanto houve essa preocupação por parte da ARS em fazer atualizações. Relativamente à questão da vigilância ativa e passiva, dos arranjos exteriores e da desinfecção que estão aqui e fornecimento de gás que estão aqui a zero, isto seriam serviços externalizados pela ARS, não tem a ver com aquilo que é transferido para nós. A vigilância ativa e passiva, ela existe no Centro de Saúde, todos sabemos, vimos lá nomeadamente na parte da área das urgências, vimos lá os vigilantes, mas esse pagamento é assegurado, continua a ser assegurado pela ARS e não por nós. Portanto, isso que está são serviços que são externalizados pela ARS. Alguns deles vão passar para nós, outros não vão passar. Os que não vão passar estão aí a zeros. É essa a explicação que me foi dada. Faz favor. Bem, eu também já tinha feito sinal para intervir, mas de qualquer forma dizer apenas que também tenho aqui algumas preocupações relativamente ao envelope financeiro, ascende a cerca de 400 mil euros ano, portanto tudo contabilizado é o valor que a saúde diz ao município de Estremoz que tem gasto por ano nestas valências, sendo que também me parece que de alguma forma é um orçamento muito apertado e naturalmente que todo o tipo de imprevistos terá que sair depois ao longo do ano do orçamento municipal, inviabilizando naturalmente que outras áreas tenham mais rubrica, não é? Porque, enfim, tem que se gerir. De todo modo, também me parece que ao longo dos anos é de facto um encargo pesado
para o município. As questões da saúde são muito importantes. Sabemos que depois, naturalmente, o corpo médico vai fazer uma série de exigências. Antes fazia a ARS, depois, naturalmente, vai fazer o município, que quererá sempre dar resposta, naturalmente, para melhorar as condições da prestação de serviços, mas não deixa de ser um encargo permanente para o município este tipo de transferência de competências e penso que todos temos que estar muito cientes disso. Eu, de facto, tenho alguma apreensão relativamente a estas questões da saúde, porque a manutenção de equipamentos não pode deixar de ser feita, porque isso depois tem repercussões e de facto, não é barata, não é? E, enfim, tenho algum receio, de facto, na assunção desta competência. Muito obrigada. Eu só queria, se me permitem, só aqui um pouco também em jeito de balanço do assunto. Obviamente, todos temos a consciência que isto é um processo, não é, muito complexo, não é? E sobretudo, no momento em que estamos, então, o executivo que está a instalar, normal, portanto, mas é tudo a conta-relógio. Agora, há aqui questões que nós não podemos esquecer. Um lado é a lei, não é? E o enquadramento legal, que está estabelecido bem ou mal, não é? E isso determina. Depois, isto é um processo que foi evolutivo, quando já começou há uns anos atrás, e fez um caminho, de uma forma ou de outra, foi-se fazendo um caminho, cada um à sua maneira, até chegarmos aqui. Eu vejo, e nós vemos e no caso da saúde, há aqui uma duplicidade de olhares. Por um lado, eu comungo das preocupações, são sensíveis, não é? E a vereadora referiu que no limiar, parte, digamos, das despesas também, ou que tínhamos que colocar aqui e lá, serão do nosso orçamento. É um facto, não é? E há questões que nós não prevemos. Mas também, assim, isso aí obriga-nos a ser... não queria dizer criativos, mas obriga-nos a um grande trabalho de análise interna e de reorganização. Por exemplo, estamos aqui a falar dessa verba. Há bocado a vereadora falou também dos carros. Nós na Câmara temos carros com mais anos, ainda mais antigos. E se calhar o Sr. Vereador, se ele disser, e não tenho aqui dados aí ter brevemente, qual é que é a estimativa do orçamento que nós vamos ter que alocar para renovar a frota da Câmara hoje, são valores astronómicos, acima do que falamos aqui. Se ele disser, por exemplo, aliás, se eu relembrar que temos entre mãos um processo de uma dívida acumulada de terceiros à Câmara de mais de 1 milhão de euros, dinheiro que a Câmara não cobrou nos últimos anos, 1.100.000 euros, e que temos que arranjar forma, e estamos a preparar um dossiê e uma task force interna para tentar recuperar parte ao todo, conseguimos esse dinheiro. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que há margem de manobra também para nós internamente, se nos organizarmos e reorganizarmos, podemos poupar de um lado para gastar do outro. Mas também vejo aqui na saúde uma questão que acho, e penso também concordaremos, que é, e olhando para o nosso território, que é uma das prioridades para a nossa população, está envelhecida, é frequente a necessidade que existe do apoio do médico, do apoio domiciliar, e aí esta competência também nos pode dar margem para cada município per si ter formas de resolver mais rapidamente algumas questões que tenham a ver com a mobilidade das pessoas, com as instalações, às vezes questões que por vezes geram entropias, porque a resolução não depende da ARS, depende de Lisboa, e se calhar aí, aqui e acolá, podemos também ganhar alguma escala para sermos mais eficazes e no limiar conseguimos que a população tenha melhor apoio médico e tenha melhor saúde. Portanto, é um desafio grande. Isto não é... há aqui uma grande margem de incerteza e de risco também, é verdade, mas é o que é. Portanto, a lei define os prazos avançaram, estamos onde estamos e neste momento temos de apelar à nossa capacidade enquanto município de poder garantir que nenhum município, nenhum extremocense tenha pior saúde do que tem aqui. Vereador. Muito obrigado, Sr. Presidente. Só aqui então para sublinhar, portanto, aquilo que a Sra. Vice-Presidente disse é que a parte de desinfestação, arranjos exteriores, vigilância ativa e passiva e fornecimento de gás, portanto, vai-se à mesma manter, mas a responsabilidade desses custos permanecem na parte da ARS. É isso? Pronto. Muito obrigado. Já agora, Sr. Presidente, há pouco o Sr. Presidente também agora estava aqui a falar de dívidas não cobradas. Eu também posso-me recordar um pouco mais atrás até de executivos que esses perdoaram dívida, que até de um ponto de vista jurídico ou legal, penso que também fugiram um bocado à lei. Era só, Sr. Presidente. Fazer aqui uma correção. Posso só fazer uma correção? Aqui relativamente a estes serviços estávamos a falar. Isto
Se repararem, aparece aí o valor total no ano 2022, é o valor que vai passar. Isto foi feito com base nos anos anteriores. Portanto, o fornecimento de gás, não existe este fornecimento de gás, não há nada no centro de saúde que tenha esse fornecimento de gás. A vigilância ativa e passiva está da parte da ARS. A questão dos arranjos exteriores, não foi feito nada nos arranjos exteriores, porque o edificado é nosso. Portanto, aquilo que não foi feito nada, mas também está lá em cima na gestão, manutenção e conservação de imóveis. Sim, exatamente. Exatamente, por isso é que está aí a zeros. É isso mesmo. Só fazer essa correção. Bom, penso que estamos devidamente esclarecidos e passaríamos então, se me permitem, à votação do ponto 6 da ordem de trabalhos, que tem a ver com a aprovação da minuta do quadro de transferência número 04/2022 no âmbito ou no domínio da saúde. Então, Srs. Vereadores, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Entrando agora no próximo ponto, que é o ponto 7 da ordem de trabalhos, que é, coloco à vossa consideração a ratificação do meu despacho da adjudicação número 80/2022, por mim proferido no âmbito da atribuição do direito de exploração da Praça de Torres de Estremoz. Srs. Vereadores, deixo ao vosso critério alguma questão que queiram colocar. Façam favor. Faz favor. Sr. Presidente, apenas e só para, pronto, desde o início deste processo, apesar de nós concordarmos de forma genérica e geral que a atribuição da exploração da Praça de Torres, nomeadamente no que concerne à corrida, devia ser considerado noutros moldes, contudo, na altura chamámos a atenção para a questão da forma como o concurso público foi feito, das reservas jurídicas que isso nos levantou na altura. Neste contrato que vai ser assinado entre o município de Estremoz e a Tertúlia, que é quem ficou quem ganhou esse dito concurso, aparece muitas vezes referida a exploração da Praça de Torres de Estremoz, isso é nomeado várias vezes no contrato. O município de Estremoz recebeu fundos comunitários para realizar todas as obras de recuperação da praça, e isso pressupõe um prazo em que o município não pode ceder a Praça de Touros, a exploração da Praça de Touros, etc. Pronto, é só para sublinhar que nós vamos nos abster relativamente a esse ponto, depois continuamos com algumas dúvidas jurídicas relativamente a estas situações. Ainda por cima também ouvi, durante a assinatura do contrato, da cedência de um espaço anexo à Praça de Touros para exploração em termos de restauração, também a outros terceiros. Portanto, há um conjunto de dúvidas que nos assiste ainda, pelo que nós neste ponto iremos nos abster. Muito obrigado, Vereador. Eu ouvi-o com atenção e com respeito, mas deixo partilhar convosco a minha estupefação. Porque, se não me falha a memória, em 2013 era o Sr. Vereador que era o Presidente da Assembleia Municipal de Estremoz, certo? Pronto, e era o senhor que tinha como competência, em termos de órgão máximo, fiscalizar a Câmara. Se recorda, a atribuição da Praça de Touros, isto é, os fundos a que se refere, foram usados para essa requalificação e para a concessão da praça dos modos em que foi. Desculpe, deixe-me, depois terá a oportunidade para falar tranquilamente. Vamos lá ver. Então, a Câmara utilizou fundos comunitários, mas em 2013, se não falha a memória, entregou uma associação, entregou diretamente, sem qualquer análise de mercado, sem qualquer transparência no concurso, e ao Sr. Presidente da Assembleia de então, agora Vereador, nada lhe pareceu estranho. Mas, tinha também o dever, e enquanto Presidente da Assembleia Municipal, acautelar a questão do horário público. E se o senhor se recorda, num acordo que eu votei contra e com declaração de voto enquanto Vereador da oposição, o acordo que foi estabelecido previa que, por exemplo, fosse a própria Câmara a fazer a manutenção da praça. Isto é, eu vou explicar e qualquer dia também trago aqui, não é só o orçamento do teatro, eu trago também o orçamento da praça. É assim, passados 9 anos, sabe qual é que foi o valor que a Câmara conseguiu garantir para as despesas que teve lá? Recordo que houve 15 espetáculos tauromáquicos,
15 espetáculos, de dia e de noite. Houve pessoal da Câmara que trabalhou lá na limpeza, gastou-se água e gastou-se luz. Sabe quanto é que a Câmara arrecadou nestes 9 anos? Eu vou dizer, 400 euros. Sabe porquê? Porque eu, no último mandato, enquanto vereador da oposição, pedi, porque o contrato dizia que a luz era paga para a associação, a água era paga para a associação, que o trabalho da Câmara era pago, e eu pedi faturas e não havia nenhuma. Entretanto, os senhores da associação responderam: nós não pagamos porque não enviaram faturas. E eu enviei então ao Sr. Presidente de Ramos um requerimento: Sr. Presidente, o que é que se passa? Vamos ver. Então fez-se uma estimativa, isto é, em 9 anos a Câmara, num investimento público com dinheiros comunitários, recebeu 400 euros para despesas de manutenção. Sabe quando é que é o orçamento só para a pintura da praça neste momento? É acima de 50 mil euros. Sabe quando é que é o orçamento está? Eu vou dizer. Isto para dizer o quê? Vamos lá ver se há aqui também um pouco de cor nisto. Não é? É que não podemos ter aqui um ataque de amnésia e agora lançar uma nuvem de dúvidas que o senhor nunca teve, e mais. O senhor não teve, eu não estou a ofender ninguém, eu estou a feito. Não, eu não tenho amnésia, mas eu não tenho amnésia, estou a falar a mim próprio. Eu não tenho amnésia, se o senhor tem, não faço ideia, se tiver, lamento, mas eu não tenho. Não estou a acusar ninguém, nem estou a factualizar. O senhor é que acabou de ter uma intervenção que, além de justificar o sentido de voto, que lançou uma série de dúvidas, mas depois esquece um passado, que é bom que as pessoas em casa percebam aqui também. Porque é assim, o senhor, e ainda agora este acordo, este espaço que eu ratifiquei, o senhor teve a oportunidade de o votar. E colocou, uma semana depois, colocou algumas questões assim no ar, como, então, mas porquê é que não concretiza? Não basta vir para aqui, tantas vezes apelam à responsabilidade, dizer que é assim, que é o fundos, e qual é o problema dos fundos? Diga lá qual é que é a questão. Será que devem ter juristas convosco? Então analise o dossiê, que alguém que lance a questão. Eu sou Presidente da Câmara, tenho uma divisão e tenho juristas na Câmara que enquadram o procedimento, e aquilo que eu procurei, e que, salvo minha opinião, é o que temos, foi acautelar a legalidade do ato e, mais, sobretudo, acautelar o interesse público, para que em Estremoz não ocorram corridas de touros e que a Câmara tenha que estar a financiar essas corridas de touros como financiou. Porque é assim, onde é que está o dinheiro das corridas? O que é que para Estremoz relevou? Ninguém sabe. Sei que recebemos 400 euros. Desculpe, mas isto é uma afronta. É assim, eu expliquei naquele dia e volto a explicar. A Câmara tem um espaço que não é seu e tem usufruto por mais uns bons anos. Houve dinheiro investido da Câmara, houve algum, e houve outro de fundos comunitários que se relembra, até eram para o Recio e que foram para ali desviados. Está feito, executou-se. Agora é assim, o interesse da Câmara não é ganhar dinheiro, é que pelo menos haja um usufruto para a economia local, para os agentes locais e para a dinâmica da cidade, mas que no mínimo, que se acautele a manutenção e o desgaste daquilo que é utilizado. Eu não posso. Olha, eu lembro-me de um pormenor, desculpem lá, que estas memórias e as amnésias é importante nós termos. Eu estava numa Assembleia Municipal e estava a debater com o seu Presidente, na altura, Ramos, com todo o respeito, que naquele dia, àquela hora, estavam ao lado da Câmara a decorrer a Feira de Saldos e Estoques, e que os nossos comerciantes pagavam, não era cação, pagavam por estarem a escoar os produtos. Eu disse, mas porquê é que não isenta? Como faz? Não, então, quer dizer, a esta hora eles estão a pagar. Ali ao lado estão as luzes ligadas da praça, está a correr uma corrida de touros, que é promovida por um empresário, que eu não me recordo o nome, e que a Câmara recebe 0. E gastámos o quê? Luz, água e trabalho dos trabalhadores. Eu venho-me falar agora aqui nas dúvidas ao Sr. Vereador, desculpe lá, com o devido respeito, acho que também temos que aqui ser um bocado mais responsáveis. Podemos votar como quisermos, agora, não lance nuvens sobre aquilo que foi do mais transparente possível, ok? Do mais transparente possível. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dois esclarecimentos depois de ouvi-lo com a devida atenção e de ouvir as confusões e a nuvem, que é isso que o Sr. Presidente gosta muito de fazer também, é lançar nuvens de poeira para o ar, de lhe recordar o seguinte: a Câmara Municipal... Não está a ofender agora também, mas não. Se me deixar concluir, Sr. Presidente. Eu não me interrompi. De lhe dizer o seguinte, mas pode interromper à vontade, não quebra o meu raciocínio. Sei que o senhor gosta muito de fazer esse tipo de coisas, mas comigo está à vontade. A Câmara Municipal de Estremoz, desde que ficou com concessão da praça e recebeu os fundos comunitários para a sua recuperação, nunca se deu o direito de exploração da Praça de Touros. A única coisa que a Câmara fez, porque não o podia fazer, e é isso, Sr. Presidente, que nos afloraram algumas dúvidas,
e foi somente isso que eu aqui referi, convidou ou convidava uma associação para organizar os eventos tauromáquicos. Toda a exploração da Praça de Touros, a realização de outros espetáculos que lá se fizeram ao longo dos anos, é óbvio que a Câmara não iria cobrar relativamente a essa situação, nem tal o poderia fazer. Quanto é que custou a organização de corridas de touros ao município de Estremoz? Zero. O município de Estremoz não pagou nada relativamente à organização das corridas de touros, pelo que, evidentemente, não tinha que receber rigorosamente nada. Houve questões que, de facto, deveriam ter sido melhor afloradas, com certeza, e o Sr. Presidente falou, e bem, sobre essa questão da água, tudo bem, acredito nisso perfeitamente, mas apenas salvaguardar e elucidar as pessoas que nos estão a ouvir lá, depois de tudo o que o Sr. aqui Presidente aqui apresentou de forma até bastante exaltada, de lhe dizer e esclarecer às pessoas lá de casa que o direito de exploração da Praça de Touros de Estremoz, nos anteriores mandatos, nunca foi cedido a ninguém, nem por concurso. Muito obrigado. Sr. Presidente, desculpe. É assim, mas Sr. Vereador, peço desculpa, Sr. Vereador Norato, com todo o respeito. Eu não lancei nebulosas para ninguém, eu disse factos, verdades que estão documentadas nos documentos e nas atas. E a Câmara assinou, em 2013, um contrato com uma associação. Está assinado, foi um ato, está na reunião de Câmara. Vamos lá ver. Foi clarinho. E o senhor ter a capacidade, ter a capacidade aqui hoje perante o mundo inteiro, dizer que a Câmara não pagou, então vamos lá ver. Então, naqueles dias houve corrida, não se gastou luz nenhuma em nenhuma corrida, não se gastou água em nenhuma corrida. Quantas horas, centenas de horas de trabalho feito pelos funcionários da Câmara, foram carros que Palácio do Carro vão para limpar os dias a seguir. Quantas foram? Então quem pagou isso? Pagámos nós, o erário público. Sabe porquê? Porque a Câmara não calculou isso. Porque, inclusivamente, no próprio contrato que assinou com a Associação, dizia que a responsabilidade era nosso município. Isso está escrito, não vamos agora reinventar a história. E não lancei nenhuma nebulosa. E nem tenho esse hábito de lançar nebulosas. O senhor é que lançou uma série de insinuações jurídico-técnicas ou outras afins que não concretiza. Isso é que é lançar nebulosas. Ou concretiza e demonstra. Aliás, o senhor já falou sobre essa questão do outro dia, que foi buscar um parecer, mas depois quem deu o parecer esqueceu-se que falavam de coisas diferentes. Uma coisa é um imóvel, um bem público, de uso público. Aquele tem uso público, mas é privado. E daí a grande diferença. Senão, nem os senhores podiam ter feito o que fizeram com a associação. Portanto, isso é prova evidente que não o podiam ter feito. Não é? Agora, eu não lanço nebulosas, nem lanço dúvidas. Eu falo sobre factos e explico as opções que são discutíveis, são. Mas há uma coisa que eu não digo: transparência e verdade. E se o senhor tem alguma dúvida, esclareças, não lance para aqui fundos. Aliás, o senhor, na altura, houve um presidente que dizia: a Câmara nem podia tinha que devolver o dinheiro à União Europeia. Sim, a Câmara teria que nomear devolver o dinheiro que fosse para além daquilo que é o investimento da Câmara. Se a Câmara gastou 150 mil euros no investimento e se conseguisse ter retorno 151 mil, o mil é para a União Europeia, não era perder dinheiro. Era, ok, já recuperou o investimento, mas nem sabiam, nem sabem pelos vistos. Acho que têm que preparar melhor as coisas e ser um bocadinho mais assertivos. Muito bem. Sim. Então concretize. Diga, Sr. Vereador, não tem que concretizar? Então o senhor... São legítimas. Não, dúvidas são legítimas. Agora, o senhor não tem dúvidas. O senhor lança questões... Lança aí, no outro dia lançou uma insinuação do jurídico, dos fundos. Então, mas concretize lá. Diga lá o que é em concreto, qual é que é a linha, qual é que é o decreto, o que é que a Câmara incumpriu. Isso é que era preparar os dossiê. Então, mas até hoje não os trouxe. Muito bem. Então, vereador, faz... Sim, não é 2.000, é 1.200, foi uma grande garra. Sim, mas olha, Sr. Vereador, mas isto está animado, faz parte, mas olha, estes meus lapsos que eu assumi e me penitenciei não custaram à Câmara nenhum euro. Agora, os lapsos do seu Executivo na última década custou lapsos de 1.100.000 euros, que foi não cobrado. Sr. Vereador, tenha lá calma, que a gente, a verdade dói, mas tem que só ver. Porque o meu lapso,
Não, o meu lapso que eu assumi, porque numa entrevista referi, porque não tinha o dado concreto, que era cerca de 2 mil euros, mas não eram 2 mil, era um pouco menos. Mas eu dei uma informação que existia de um custo que tínhamos em função de uma má decisão. Isso não teve custos. Teve custos para a minha imagem e eu pedi desculpa porque me enganei. Sou humano e erro. E pedi desculpa. Não quis enganar ninguém. Enganei-me. Agora, os lapsos, estes não têm custos. Agora, um lapso que é termos assumir deliberadamente que pessoas que deviam anos e décadas de água à Câmara que não pagavam, percebe? E pessoas que devem a renda à Câmara e não pagavam, e acumulamos 1.100.000 euros de dívida, isso já que é danoso. Vereador, faça favor. E aquelas que o PS perdoou no Executivo. Quero buscar essas também, Sr. Presidente. Quero buscar essas. Sr. Vereador, eu sei que não é fácil, mas temos que aguentar. Sr. Vereador, faça favor de avançar. Muito obrigada, então, pela palavra. Serei muito breve, apenas dizer o seguinte. Todo este processo da adjudicação, da exploração da Praça de Touros, me pareceu corresponder àquilo que são as exigências legais. Desde o início, salvo erro, quando o procedimento foi aqui trazido para aprovação, foi até votado por unanimidade, se não estou em erro. Na reunião de Câmara seguinte, de facto, o MIEDS veio colocar algumas questões e, se bem me lembro, relativamente ao facto do procedimento referir que as empresas candidatas deveriam ter sede no Conselho de Estremoz, salvo erro, foi essa a questão, a única questão que foi levantada pelos vereadores do MIEDS relativamente ao procedimento, sendo que já tinha sido votado naturalmente o início do procedimento, os requisitos do concurso. Chegados aqui, eu naturalmente votarei a favor, julgo que o procedimento corresponde ao imperativo legal. Concorreram duas associações nesta área temática da exploração das praças, portanto, os critérios estavam bem definidos relativamente ao projeto que se pretendia para a Praça de Touros e para o município e, portanto, votarei a favor daquele que foi o apuramento do procedimento efetuado. Quanto ao mais, naturalmente, que se percebe que existem, enfim, diferentes interpretações relativamente a uma exploração anterior, mas, de facto, agora foi lançado um procedimento, foi transparente e, portanto, o concorrente que ganhou, enfim, só me cumpre desejar-lhe as maiores felicidades e que, de facto, consiga cumprir aquilo com que se comprometeu a bem de todos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Então, sendo assim, se me permitem, penso que já está clarificada qual é o âmbito da votação e os pontos de vista que respeitamos. Passava então à votação do ponto número 7, que é a votação do meu despacho de ratificação em relação à concessão da Praça de Touros. Portanto, Sr. Vereadores, quem vota contra? Quem se abstém? 3 abstenções dos vereadores MIEDS. Quem vota a favor? Aprovado por maioria, com 4 votos do PS e o voto da vereadora Sónia Ramos, do PSD. Muito obrigado. Ponto número 8 tem a ver com a doação de livros à Biblioteca Municipal, portanto é um processo normal de doação e cabe-nos a nós deliberar se aceitamos a doação. Portanto, se há alguma questão que queiram colocar, faz favor, vereador. Era só aproveitar este ponto, Sr. Presidente, para lhe perguntar se já temos alguma data para a inauguração da biblioteca, uma vez, como nós sabemos, tem havido realmente bastantes atrasos. Como é que está a questão dos equipamentos também, pelo que sabíamos que faltava adquirir? Tentamos perceber qual é o ponto da situação. Obrigado, vereador. Portanto, para além dos problemas que existem, agora também vamos confrontados, mas já sinalizámos que a obra está na garantia, que chovia dentro da biblioteca também, há problemas lá naqueles dias da intempérie, e houve lá alguns estragos, mas que têm que ser acautelados no âmbito da garantia, que existe, está em vigor. Não tem data ainda concreta em vigor, isto é, a informação que eu dei no último dia mantém-se, há material que está ainda por entregar, tem a ver com dificuldades quer na distribuição, quer na produção de material, em função do contexto que estamos a viver neste momento. Portanto, assim que tivermos os materiais e as questões que foram sinalizadas reparadas, ela abrirá. Eu espero que não demore mais de semanas, sim, mas não conseguimos. O que nós queremos é que, assim que ela tiver, digamos, que estiver habilitada, abra no dia a seguir. Não temos nenhum interesse em ter o espaço fechado, não é, por todos os motivos, não é? Mas não conseguimos neste momento porque ela não está ainda em condições. Muito obrigado. Então, assim sendo, Srs. Vereadores, o ponto 8 em relação à doação de livros, quem vota contra, quem vota a favor, a quem se abstém, peço desculpa, quem vota a favor, aprovado por unanimidade. Muito bem. O ponto 9 tem a ver com a proposta da Sra. Vereadora Sónia Ramos, proposta em relação ao Largo Castelo, e eu passo a palavra para fazer o enquadramento, se assim o desejar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Mais uma vez trazemos uma proposta, julgo eu, suficientemente fundamentada, uma proposta que tem a ver com algumas questões que nós achamos, umas mais simples de resolução, parece-me a mim, simplificada, direi assim, no sentido de conseguirmos aqui promover e melhorar aquilo que é um espaço emblemático do Concelho e da cidade e que tem a ver com o Castelo e o Largo do Castelo e, enfim, julgo que aquilo que nós propomos aqui corresponde de forma generalizada àquilo que são as reivindicações das pessoas ou de qualquer turista que vai lá acima e que é visível que existem aqui, enfim, algumas coisas que a Câmara pode fazer, que me parece que não implicam um esforço financeiro muito elevado, outras, de facto, não é bem assim, mas eu gostaria então, e de forma célere, da proposta, referir o seguinte. Propõe-se que a Câmara Municipal, com caráter de urgência, porque julgo que, de facto, esta questão é importante e face à dimensão não levará, enfim, nem muito tempo, nem recursos financeiros significativos, proceder, dizia eu, à limpeza da capela do Senhor Jesus dos Inocentes, que foi, aliás, uma questão que um munícipe deixou aqui também, numa das vezes em que o público fez intervenção, mas que, de facto, todos nós já havíamos identificado. Daquilo que sei, esta capela pertence, é propriedade da Diocese de Évora, mas a Câmara, naturalmente, que pode, em colaboração com a Câmara, perdão, com a Diocese, promover esta limpeza e pedir também, enfim, de alguma forma, a autorização para a colocação de alguma estrutura que, não inviabilizando que se continue a visualizar o interior da capela, possa, de facto, impedir a entrada de pombos, porque se não houver uma medida, enfim, corretiva, digamos assim, da introdução das aves, nós podemos limpar, mas continua sempre a capela a estar, de alguma forma, suja com os dejetos dos pombos que, de facto, residem já de forma permanente na capela. Portanto, pedia, de facto, que a Câmara tivesse esta atenção. Trata-se de um património valioso, mas também do ponto de vista da imagem, os turistas e os extremocenses não ficarão bem impressionados ao ir ver o nosso património histórico e verificar o estado da capela. E já que falamos também em diocese, seria interessante também, junto da fábrica da Igreja, perceber de que forma se pode manter aberta a Igreja de Santa Maria para visitas, porque julgo que isso já aconteceu em tempos, até com uma colaboração, enfim, de uma senhora que se propunha manter aberto aquele espaço, mas seria interessante que a Câmara fizesse um esforço no sentido de que todo o património, museus e tudo aquilo que é visitável, digamos assim, no Largo do Castelo, pudesse estar aberto de forma permanente e pudesse ter um horário também, como eu digo no ponto seguinte, um pouco mais alargado, nomeadamente em período de verão, de forma a que todos nós possamos visitar, para além das 5h30, este património e que ele possa estar à disposição de todos. Que estudo também a questão das instalações sanitárias, julgo que é importante que de alguma forma pudesse ser enquadrado ali este tipo de equipamento. É algo que é solicitado, enfim, pelas pessoas por quem visita, percebem que não existe nenhum tipo de instalação sanitária, a não ser nos 2 restaurantes que estão abertos, mas como sabemos não é essa a função do restaurante, era importante também, de alguma forma, e naturalmente enquadrado e respeitando a paisagem e o património, poder ter umas instalações sanitárias naquela zona. Também quanto à colocação de recipientes de lixo, também se verifica que existe apenas um. Era importante também, até para convidar, digamos assim, as pessoas a manter o espaço limpo. Este tipo de equipamento é claramente insuficiente na zona do Castelo. A linha G propõe aqui, provavelmente, uma proposta mais arrojada, mas que eu julgo que era muito importante que o Largo do Castelo pudesse ter um centro que levasse ao convívio e ao lazer e, portanto, a existência de um quiosque naturalmente enquadrado, naturalmente amovível, para que, enfim, sempre que necessário, ou quando for esse o entendimento da Câmara, poder ser deslocado. Mas julgo que é importante
promover o reencontro dos extremocenses com este património, com o Largo do Castelo. Daquilo que vejo e daquilo que me dizem, de facto as pessoas não vivem muito o castelo, os extremocentes não vivem muito o castelo. Talvez um quiosque com uma boa esplanada enquadrada, com momentos também, enfim, que pudessem atrair as pessoas, uma zona de miradouro, enfim, que está tudo preparado, digamos assim, para isso acontecer. Talvez a conjugação destes esforços fizesse com que as pessoas vivessem mais o seu património e que desfrutassem mais daquela paisagem fantástica. E aqui podíamos até, enfim, naturalmente, ceder a exploração deste quiosque e assim criar mais alguma receita. Naturalmente que não é extraordinária, mas seria mais uma receita para o município. Depois, aquilo que naturalmente exige mais tempo, mais preparação e mais recursos tem a ver com a requalificação de um parque de estacionamento junto à muralha, que julgo que é importante, julgo que também está, enfim, nos objetivos ou nos planos de todos, mas que seria importante também deixar livre o Largo do Castelo das viaturas, do estacionamento de viaturas, automóveis e, havendo espaço como há, transferir, digamos assim, esse espaço de estacionamento logo após a muralha e pelo menos criar ali um espaço que será idêntico, pelo menos idêntico, àquilo que existe para estacionamento dos carros mesmo no Largo. É esta a proposta, naturalmente sempre num espírito construtivo e de melhoria e seguramente que, enfim, que a Câmara também já terá pensado algumas, ou se não todas, estas propostas que são mais ou menos óbvias, digamos assim, de quem visita o espaço. Muito obrigada. Muito obrigado, vereador. Antes de depois falar um pouco sobre cada uma das questões que aqui propõe, há alguma questão, digamos, inicial que importa também voltarmos aqui a esclarecer. Portanto, isto é uma proposta de recomendação? É uma proposta de execução? Porque... Seria discussão. Quando digo só proposta, para já, Sr. Presidente, se me permite, proposta de melhoramentos do Largo é inicialmente uma proposta de discussão. Mas se é uma proposta de discussão, é assim, vereador, vamos lá ver. Isto é uma proposta política, naturalmente, e é o espaço e tem essa legitimidade para fazer. Agora, assim, uma coisa é eu votar uma proposta de recomendação e falarei sobre, ainda assim, falarei sobre tudo o que referiu. Agora, como é que eu voto uma proposta de discussão? Não, aqui, para cada uma das questões, e para umas mais do que outras, há questões que se colocam. Inicio o procedimento necessário para a requalificação. Esta questão carece de um levantamento de necessidades, carece de um levantamento de autorização, ou isto é, de um pedido prévio em relação à Direção Regional de Cultura, o que é que se pode fazer, que isso influencia o levantamento, carece de um orçamento, carece de estudos técnicos e uma decisão política que é há dinheiro ou não há, e pode ou não se pode. Isto é uma proposta. E tem que ser implementada em termos de orçamento, não é? Por exemplo, quando fala aqui no quiosque, mas se colocar um quiosque, isso pressupõe muitos procedimentos. E localizar o espaço, ver se há infraestruturas, colocá-las, adquirir o quiosque, perceber se não há nenhuma condicionante. Portanto, isto para explicar aqui, isto é, as propostas que nós trazemos aqui, não é? As propostas de execução, elas foram elaboradas, não é? De grosso modo, as propostas, não é? Propostas de dimensão, não é? Que estão nas GOP, PPI, nas SPAM, portanto, têm que estar cabimentadas. Portanto, teve uma tramitação, um levantamento de necessidade para fazer aquela obra. E ela está em sede vereadora, quando nós reunimos em sede do orçamento, pôde, não é? E fez uma proposta que foi incluída no orçamento, não é? E ela tem que ser validada, medida em que está incluída e que nós, isto é, pronto. Outra coisa é a proposta de recomendação. Se a proposta de recomendação, nós não temos nada a opor e absteremos se for esse, porque é assim, porque como irei depois privar convosco, grande parte, ou esmagadora das questões estão resolvidas ao invés de resolução. Pronto. Em relação eu recordo-me precisamente da questão da capela, e ela estava, de facto, no estado lastimoso, estava, ela foi limpa já, e já se comprou uma rede, como é que é o nome? Micro perfurada, de forma a que impeça os plumas a passar e que não, isto é, entre o acrílico, que era uma solução mais complexa, vidros, portanto, há uma rede também micro perfurada que vai ser colocada para se manter, pronto, e os plumas não entram mais. Essa questão, a limpeza está feita, a rede já foi adquirida, é colocá-la. Depois, a questão da fábrica da igreja, é assim, eu já falei com o senhor Padre Fernando, até mais de uma vez, sobre esta questão.
e chegamos à conclusão que iremos ter que tentar refazer ou elaborar um novo acordo com a paróquia, no caso Santa Maria, de forma a que se consiga, como referiu bem, que no passado ela esteja aberta. E é esse o nosso desejo. Pelo menos as duas, a Igreja de São Francisco e a Igreja Matriz, estarem abertas sempre em horário normal. Agora, há um problema, é que em termos de recursos humanos da Câmara, nós não temos capacidade para o fazer. Portanto, aquilo que está em cima da mesa é nós reforçarmos, junto da paróquia, o apoio que é dado para a limpeza e manutenção, para que a paróquia consiga também, dentro dos seus recursos, ou meios, ou no nome do voluntariado, de uma forma, conseguir lá colocar alguém. Isso está falado, agora não está, a bola está do outro lado. Aquilo que eu quero, se eu tivesse funcionários disponíveis, as igrejas estavam, eu ao domingo, custa muito, muitas vezes, quando saímos do espaço e estão lá mesmo turistas e temos que fechar a porta. Mas não conseguimos, não é? Porque os funcionários que temos estão no limite dos turnos e do espaço e não consigo alocar neste momento mais alguém. Depois, a Capela da Rainha Santa, há um protocolo entre a Câmara e a paróquia para fazermos a visita. Eu sei que a capela está a precisar de obras de manutenção e recuperação. Portanto, na altura da pandemia ela esteve fechada e houve pombos que entraram e há lá zonas que não estão capazes de... Portanto, estamos a trabalhar nessa solução. Agora, nós não conseguimos lá alocar ninguém e duvido que a paróquia também consiga a tempo inteiro. O espaço é lá em cima, é um espaço pequeno. Qual é que é a ideia? O que é que está a acontecer neste momento? É sempre que alguém faz é divulgado e do museu, aí temos um recurso que irá abrir e sim, isso é feito, mas pronto, ou com marcação ou no momento, mas há 2 recursos humanos e fazem esse serviço. Instalações sanitárias também temos previstas e há um processo de negociação com o Ministério da Defesa em relação ao prédio 39, salvo erro, que está ao lado. Exatamente, e essa é uma das possibilidades. Não conseguimos ainda concretizar ainda o processo seja de comodato ou de venda, o processo está por desbloquear, não conseguimos ainda desbloqueá-lo, mas está em curso, aliás, já estava em curso. Portanto, e há um outro terreno que nós também identificamos, que pode ser esse terreno para um projeto que inclua não só sanitários ou o quiosque e sanitários, que é o terreno, que está o espaço, que é o muro, que está contíguo ao depósito de água por trás da capela, mas isso também carece de um projeto e carece também de previamente articularmos com a Direção Regional de Cultura um esclarecimento em relação ao tipo de intervenção que podemos ter ali, porque é a zona classificada. Mas pronto, para explicar, em relação da proposta, até pode no limiar, eles podem dizer, olha, não é possível, não é? E nós não conseguimos, mas é uma necessidade e concordo que é muito importante termos lá em cima os sanitários e o quiosque. Claro que sim, claro que sim. Depois também a questão que refere do lixo. Foram adquiridas papeleiras para reforçar algumas zonas e algumas das zonas, uma que está, há 1 ou 2 só que temos que reforçar, porque com a reabertura da pousada, não é, felizmente, está a haver uma maior afluência de visitantes, turistas, não é? E há sempre mais produção de lixo e é pouco. O que temos lá tem que ser, mas essa questão está também já resolvida, falta colocá-la. Já foi, já temos lá já, sim. Agora é assim, vereadora, portanto, por isso é que eu digo, é aquilo que eu deixo à sua consideração, pronto, mas a decisão é sempre sua, porque apresentou numa ótica, digamos, construtiva, que saudamos. Agora, se calhar passar para a proposta de recomendação, porque isto é algo que a todos nos move, mais do que ser uma... Até porque é assim, vereadora, porque isto coloca aqui questões que nós estamos aqui a aprovar, não é? Ou podíamos votar a favor e aprová-la e depois não tem nenhuma consequência, porque isto é... Penso que expliquei. Pronto, eu faço o convite, pronto, com toda a transparência, se transformar em proposta de recomendação, e uma vez que são questões também que nós abstemos, sem problema nenhum, a vereadora trouxe bem um assunto que foi discutido, é bom também irmos acompanhando, e esse é o trabalho da oposição, e acho que é saudar. Agora, a proposta de execução, penso que não tem forma de ser votada, isto é, tem forma de ser votada, agora executada. Diga, vereadora. Muito obrigada, Sr. Presidente. Como todos se lembram, eu faço juntar à ordem de trabalhos, primeiramente, uma proposta de execução, porque isso, do ponto de vista
enfim, do ótimo, era aquilo que nós queríamos que acontecesse, e depois aqui em sede de discussão temos tido todos a capacidade de, enfim, flexibilizar, digamos assim, para chegar a um consenso. Naturalmente que esta não é exceção desse ponto de vista, só quero referir o seguinte: é evidente que quando digo aqui que se dê início aos procedimentos necessários para, no caso, a requalificação, evidentemente que é o pontapé de saída. Bem sei que não se pode aprovar nada sem haver nenhum estudo financeiro e cabimentação, como é do conhecimento de todos, mas este é um ato político. Portanto, as propostas que nós, oposição, fazemos chegar à ordem de trabalhos para ser aqui discutida, têm a ver com o início, digamos assim, da execução, sim, de um procedimento, mas de forma a que a Câmara Municipal, se aprovar a proposta de execução, dê início àquilo que são todos os procedimentos para que a proposta seja executada. E, portanto, isto é o início, que não tem nada a ver com falta de procedimento, portanto, não há aqui nenhum procedimento menos correto. Aquilo que estamos a propor, uma determinada ação que depois desencadeia naturalmente todos os procedimentos, e é sempre, enfim, nessa perspectiva que as faço aqui chegar. E, portanto, expressar também, naturalmente, a minha disponibilidade para transformar a proposta em proposta de recomendação de melhoramentos do Largo do Castelo. Muito obrigado, vereador. Então, nesse sentido, eu passo já, só para esclarecer, vereador, pode ser útil. Portanto, é a proposta de recomendação? Pronto, ok, tudo bem. Não, podia ter a ver com essa questão. Vereador, peço desculpa, só uma questão. Portanto, eu percebi a explicação, mas mesmo aquela questão de iniciar os procedimentos, para eu iniciar os procedimentos tem que ter levantamento de o que é que se pode não fazer para quantificar. Isto é, nós podemos em rigor achar que... peço desculpa. Podemos em rigor achar que estamos de acordo, mas quando eu fizer o levantamento das necessidades e as questões que existem, podemos chegar à conclusão que é ou não é viável. Foi essa a questão. Mas tudo bem, sendo proposta de recomendação, nossa parte nós abstemos com toda a naturalidade. Vereador. Bem, em relação a esta proposta, não temos nada a opor ao facto de ser uma proposta de recomendação, portanto, porque eu acho que todos recomendamos, com certeza, que haja a melhoria dos espaços de Estremoz, mais em concreto aqui do Largo do Castelo. Agora, o que achamos, de facto, que esta proposta também é muito genérica. Há aqui questões que não sei se já estavam no orçamento ou não, se não constam no orçamento. Há outras que me parecem simples de resolver e é uma preocupação de todos, e algumas situações até já vinham do Executivo anterior, a questão da limpeza da capela, do deserto dos pombos, entre outras. Portanto, aí, obviamente, que todos estamos sempre de acordo em que o espaço seja melhorado, isso é óbvio, não é? Portanto, agora também há aqui um conjunto de questões concretas, como eu estava a dizer, de facto, em relação à requalificação do parque de estacionamento, às instalações sanitárias, com certeza que isso obriga, de facto, a procedimentos, e depois terá que se ver a viabilidade dos mesmos. Como tal, se for uma proposta de recomendação, não temos nada a opor, que seja transformada essa proposta de execução em proposta de orçamentação. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Neste sentido, penso que está esclarecido. Só referir, como sempre, Sr. Presidente, até ao fim do dia faço chegar o mesmo texto, mas com o título de proposta de recomendação, que depois também é integrado na ata, para que fique claro. Exatamente. Então pronto. Tá, obrigada. Muito obrigado, vereador. Então, Sr. Vereadores, passamos então à votação da proposta de recomendação de melhoramentos do Largo do Castelo, elaborada pela vereadora Sónia Ramos. Srs. Vereadores, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi aprovada com o voto a favor da vereadora Sónia Ramos. Muito obrigado. Entrando agora no ponto 10 da ordem de trabalhos, tem a ver com o lote de terreno número 27 da Zona Industrial de Arcos, tem a ver com um pedido de cedência da posição contratual e alteração de uso. Como está plasmado na documentação de informação, este é um procedimento que já foi feito ao longo dos últimos anos algumas vezes, em função do que foi da justificação e do que foi o pedido por parte dos requerentes. Portanto, deixo ao vosso critério alguma questão que queiram colocar, Srs. Vereadores. Não havendo, então... Faz favor. Se me permite, faz favor. Muito rapidamente, eu penso que estes... Obrigado. Tanto este ponto como o ponto seguinte, penso que são iguais, o assunto é o mesmo. Isto aqui é apenas enaltecer, de facto,
as pessoas que ainda assim, uma vez que alguém não conseguiu concretizar aquilo que pretendia, haver alguém de facto interessado, e isto passa-se na zona industrial de Arcos, e é sempre importante que haja empresários prontos para investir, neste caso penso que é um armazém que está aqui previsto, mas que é sempre importante, e louvar de facto esses empresários que investem no conceito de Estremoz e que fazem com que a zona industrial de Arcos também, no fundo, vá tendo a sua funcionalidade e que vai realmente tendo, de facto, vá crescendo e que possa responder àquilo para que foi feito. Obrigado, é isso mesmo que nos move e isso vem mesmo nesse sentido. Então, votamos o ponto número 10, relativo ao lote de terreno 27 da Zona Industrial de Arcos, que tem a ver com a cedência da posição contratual e alteração de uso, conforme a informação que nos foi facultada. Quem vota contra os vereadores? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. O ponto número 11 também tem a ver com o mesmo pedido similar, lote de terreno 28 da mesma Zona Industrial de Arcos, cedência da posição contratual e alteração de uso. Senhores vereadores, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor, aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Avançamos em trabalhos para o ponto número 12 e eu pedi ao Sr. Vereador Luís Pardal para explicar um pouco, este ponto tem a ver com uma proposta para a adesão à Central de Compras denominada Central Nacional de Compras Municipais. Vereador, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Isto é uma proposta simples, temos de tentarmos agilizar procedimentos e ganhar alguma escala beneficiando economicamente com procedimentos que são feitos com outra dimensão e, nesse sentido, é tentar aderir a esta central de compras, que é uma central de compras que, aliás, como era de antes a central de compras do Estado, agora existem várias centrais de compras, esta é mais uma delas e propomos a adesão a esta. Faz favor. Em relação a este ponto, deixo aqui uma pergunta também. Percebo que se pretende agilizar todos os procedimentos, até as vantagens do ponto de vista financeiro para o município, mas também pergunto em relação aos comerciantes locais, aos empresários locais, será que de alguma forma não serão prejudicados também, uma vez que todos nós defendemos, não é, que se deve realmente também promover os empresários locais, ajudá-los? Será que aqui nós estamos a fazer nós estamos no fundo também percebendo as razões, os motivos, nós estamos também a fazer o contrário, quando, por exemplo, no protocolo da Praça de Touros foi promovido um concurso em que só podiam participar, de facto, associações locais, aqui tenho receio que possa ter, de facto, o efeito contrário. Como lhe digo, e até conheço algumas, também centrais de compras, percebo a utilidade, mas pode-se levantar essa questão, apesar de eu saber que é apenas para alguns aspectos, para gasóleo, seguros, energia, economato, mas ainda assim temo que isso possa prejudicar, de facto, os empresários locais, desse ponto de vista. É uma preocupação, de facto, que queria aqui deixar. Obrigado. Nós continuamos a ter relações comerciais com os empresários locais, dentro daquilo que é o Código da Contratação Pública. A questão que se levanta aí são procedimentos que normalmente têm um volume maior, aos quais os empresários locais não conseguem dar resposta e, para além disso, que em termos de procedimentos são mais complexos. E é por isso que, agilizando isso e tendo alguma economia de escala, tentamos fazer isso. E, como referiu, e bem, estamos a falar de coisas como o gasóleo, estamos a falar de coisas como os veículos, autocarros, caminhões, etc. E é isso que nos move nesse sentido. Não é deixar de comprar localmente, é, naquilo que não conseguimos comprar localmente, ganhar aqui alguma economia de escala. E essa economia pronto, tem a ver com o facto de muitas vezes o bem que a Câmara A, B ou C quer, isto é, ambas as câmaras querem o mesmo bem e a Central consegue agilizar não só o procedimento, como também baixar preços, custos, porque em vez de nomear o fornecedor, em vez de vender vende 10 unidades daquele produto, portanto tem a ver com essa questão. Agora, como referiu bem, não se coloca para as questões, digamos, da gestão corrente, que continuarão a ser feitas como até aqui, obviamente, no respeito pela contratação pública, porque o Sr. Vereador sabe seguramente, não é? Pronto, que nós, dependendo do valor e do bem em questão, nós não podemos comprar só porque é local. Compramos porque cumpre com, não é? Como sabe, naturalmente. Por isso, agora, esta questão tem a ver com um processo de maior dimensão e muito também a ver com o gasóleo, como referiu, e também, por exemplo, com frota automóvel e com veículos de grandes dimensões. Só também chamar a atenção, peço desculpa já a palavra, normalmente nestas centrais de compras não é fácil para uma empresa local de facto estar lá, não é? Portanto, e pode ser prejudicada desse ponto de vista, não é? Até pelo que estamos a falar, não é fácil fazerem-se representar nestas centrais de compra, daí a minha preocupação, não passa disso, espero que não se venha de facto a concretizar esta minha preocupação, mas fica aqui de facto expressa. Obrigado. Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, como o meu colega de bancada disse, de facto preocupa-nos esta questão dos empresários locais e do comércio local. Por exemplo, o gasóleo e as últimas viaturas que comprámos para o município, comprámos em empresas do concelho. O gasóleo é fornecido por empresas do concelho. E nós sabemos da dificuldade que muitas vezes estas pequenas e médias empresas têm em aceder, em fazerem parte dessas centrais de compra. E o nosso receio, de facto, tem a ver com que fiquem de alguma forma prejudicados. Mas, contudo, gostava de colocar primeiro uma questão aqui ao Sr. Vereador, que é o seguinte. Portanto, a município é uma empresa municipal, não é? Criada pelo município de Oeiras. A nossa questão é, nós para acedermos a esta central de compras, vamos ficar nessa empresa municipal? Vamos aceder a essa empresa municipal? Não tem que se aderir. Portanto, não tem que se aderir a essa empresa municipal? Peço desculpa, não. Temos que aderir à central de compras, não a nenhuma empresa municipal, nem ficar vinculados a nenhuma, até porque isso carecia de autorização da Assembleia Municipal, como sabe. Portanto, já agora só esclarecer essas duas questões. Em relação ao gasóleo, ele continua a ser, através dos cartões, continua a ser abastecido nas empresas locais e elas continuam a ganhar a sua margem de lucro. Em relação às viaturas, a última viatura que se comprou e que foi a única que poderemos dizer que foi incluída no novo CCP foi o Jeep, o Kadjar, e foi comprado por um ajuste direto porque o valor era inferior a 20.000 euros. Não há nenhuma, porque era usado. Não há nenhuma viatura nova que custe menos do que o valor dos 20.000 euros. E, portanto, todos os comerciantes locais também teriam sempre que eles próprios estar sujeitos às regras da contratação pública, concorrer com outras empresas e terão que mostrar se têm capacidade para isso ou não. Pronto, a nossa questão era essa. Como o município era uma empresa criada pelo município, uma empresa municipal criada pelo município de Oeiras, salvo erro, se memória não nos atrasa, até teve assim ao início alguns problemas financeiros, já há alguns anos atrás. Felizmente pelos vistos se está no ativo, é porque os conseguiu resolver, portanto esperemos que sim. E a nossa questão, uma vez que não vamos ter que aderir a essa empresa municipal, é se de alguma forma a dívida depois dessa empresa nos podia depois chegar depois a nós e então iria limitar com certeza a nossa capacidade de endividamento devido a essa situação. Para já era só. Muito vereador, só para também, portanto, aqui nos termos da proposta, não é? Na segunda página, em que se faz o enquadramento, nestes termos, propõe-se que a Câmara Municipal delibere integrar, sem caráter vinculativo de aquisição, sem qualquer custo de adesão ou manutenção, em conjunto com outros organismos públicos da administração local e com a empresa municipal município, e habilitando a mesma a iniciar procedimentos concursais e celebrar acordos quadro. Não tem nada a ver com integrar, mas isto tem a ver com o procedimento nestes moldes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, de facto, nós vimos isso. Mas substituía então essa dúvida se o facto de termos que aderir à central de compras, poderíamos então ter que aceder à municípia. Já agora, permita-me uma recomendação, Sr. Presidente, uma vez que o Sr. Presidente tem assento na CIMAC. Na CIMAC, à semelhança do que acontece noutras CIMs, que elas próprias organizam as suas centrais de compra, que seria interessante a CIMAC também organizar a sua central de compras, assim não fazia com que nós tivéssemos que ir para uma do município de Oeiras. Portanto, faço-lhe aqui a sugestão ou a recomendação para que na próxima reunião do Conselho Executivo da CIMAC o Sr. Presidente da Câmara possa apresentar essa proposta. Muito obrigado, Sr. Vereador. Isso não é impeditivo que o município possa estar em várias centrais de compras. O próprio Estado tem a SPAP, tem uma central de compras, onde nós também estamos, e a Cimbal, do Baixo Alentejo, também tem uma central de compras, onde está o município de Caminha, por exemplo. Portanto, isso não nos impede de ter aqui vários recursos onde possamos, de alguma forma, ganhar escala e ter economias financeiras nesse aspecto. No entanto, se a CIMAC
fizer, teríamos também todo o gosto em integrar, porque estamos a falar de um concurso aqui nosso e que poderíamos até articular aquilo que tem interesse para nós, a nível regional, promovermos os acordos quadros a nível regional e com empresas até da região, que seria mais fácil. E outra dimensão, para além do que já referimos também, que tem tudo a ver com o tipo de concurso e com a aquisição em concreto, mas por vezes já é concurso e dado o seu valor, que a tramitação e os procedimentos são extremamente pesados, não é? E nós temos o setor do processamento, muitas vezes em exclusivo, com 1 ou 2 procedimentos durante uma semana ou mais, porque é mesmo todos. Portanto, isto também é uma mais-valia nos 2 sentidos. Podemos também ganhar escala e poupar algum dinheiro, agilizar o procedimento e também dar uma forma libertar mais os recursos do procedimento e contabilidade para a gestão corrente, não é? Que é sempre emergente. Portanto, neste sentido, então, penso que estão esclarecidas as questões. Vamos então votar a proposta para a adesão à Central de Compras, denominada Central Nacional de Compras Municipais, nos termos em que tem os documentos no vosso poder. Quem vota contra? Quem se abstém? 3 votos de abstenção do Miete. Quem vota a favor? Foi aprovado com os votos do PS e da vereadora Sónia Ramos, do PSD. Muito obrigado. Último ponto, desculpem, 13º ponto, peço desculpa que tem aqui a folha por trás. 13º ponto tem a ver com a empreitada de requalificação do Lago General Graça e Estremoz. Refere-se ao facto da caducidade da adjudicação ao adjudicatário e passarmos, portanto, para o segundo concorrente no âmbito do concurso. Os documentos foram-nos entregues. Se há uma questão que queiram colocar. Não havendo, então, iremos votar. 13º ponto, caducidade da adjudicação ao adjudicatário António Saraiva Filhos Limitada e adjudicação ao concorrente número 2, Agro5 Construções, e aprovamos também a medida do contrato número 08 de 2022. Quem vota contra? Quem se abstém? A abstenção da vereadora Sónia Ramos. Quem vota a favor? Aprovado com os votos do PS e do Miete. Muito obrigado. Entrando agora no último ponto da ordem de trabalhos, tem a ver com a empreitada da extensão da rede pública de saneamento de águas residuais domésticas do subsistema de São Domingos na Loura. Em concreto, referem-se aos trabalhos complementares, trabalhos amenos e prorrogação do prazo, e aprovamos também a medida do contrato número 20 de 2021, que é o primeiro adicional ao contrato número 9 de 2021. Alguma questão que queiram colocar, Srs. vereadores? Não havendo, então vamos votar o 14º ponto, nomeadamente os trabalhos complementares amenos, trabalhos amenos e prorrogação do prazo, e aprovamos também a medida do contrato número 20/2021, que inclui o primeiro adicional ao contrato número 9 de 2021. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Temos público na sala, a quem eu volto a saudar e coloco à vossa consideração, no âmbito do espaço institucional público, se algum dos presentes se quiser pronunciar, colocar alguma questão, faça sinal que quer fazer e depois que se identifique, e que possa dirigir-se. Pedro, peça o microfone, está bem, para o município. Pode-se dirigir ali, se nos importa. Muito obrigado. Muito bem. Sim. Fortunato Neves. Também estou aqui como representante da LINCE, que é uma liga de naturais e agricultores. E eu queria essencialmente aproveitar esta oportunidade para vos felicitar pelo facto de terem entendido ao meu pedido da última vez, em que eu, como frequente utilizador das redes sociais, onde costumo assistir às vossas reuniões, senti no princípio que havia dificuldade em entender o que estava aqui sendo tratado. E quero-vos informar que isso evoluiu bastante, está muito melhor, e a equipa técnica também merece os meus cumprimentos, porque tem feito um esforço nesse sentido, é que há primeiro todas do equipamento e, portanto, nessa base, cumprimento. Felicito-vos pela esta decisão, porque penso que online tem muita aderência. Eu, pelo menos, gostaria de pensar que sim. E, sendo assim, digo-vos obrigado por isto e até uma próxima.
Muito obrigado, Sr. Fortunato. Nós é que agradecemos a sua participação. Pronto, na altura foi-nos referido e bem que havia dificuldades técnicas, por vezes surgem que não são previstas, outras são previstas e tentamos com a equipa da produção melhorar aí, os constrangimentos que existiam. Faça favor. É que já agora, aproveitando, quem está aqui é que tem a impressão que precisa de mais um bocadinho de apoio. Da audição. Ok, muito bem. Então, se não havendo mais nenhuma do público, mais alguém se quer pronunciar, não havendo, então, antes de encerrar a reunião, coloco à consideração dos seus vereadores a aprovação da ata em minuta desta reunião. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Foi aprovada a minuta da ata por unanimidade. Seus vereadores, agradeço a vossa colaboração, aos técnicos da Câmara, funcionários da Câmara, o meu agradecimento, aos público que está aqui presente também, o meu agradecimento, e àqueles que nos acompanham nas redes sociais também, o meu agradecimento. Desejo um bom dia, um resto de boa semana, e está encerrada a reunião. Já agora, penso que não estaremos antes, não é? Desejar a todos uma boa Páscoa, uma Santa Páscoa para todos, não é? A todos que estão aqui e também que nos veem nas redes sociais, que corra tudo com muita saúde, sobretudo. Muito obrigado. Está encerrada a reunião.